Olá, bem-vindo ao episódio número 36 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar de um autor de um livro chamado Trabalhe 4 horas por semana. Nossa, será que isso é possível? E olha, esse livro já foi escrito há mais de 10 anos. E esse tal de Tim Ferriss, ele tem milhões, eu digo milhões de seguidores. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro de podcast, Jefferson Pérez, destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E nesta quinta-feira, eu e meu parceiro iremos fazer um webinário gratuito. O tema do webinário é Como atingir sua meta de vida em 90 dias. Vai ser muito legal. Participe! Para se inscrever, acesse www.vidanostrilhos.com.br/webinário. E aí, Jefferson, tudo tranquilo? Opa, beleza, aqui tudo tranquilo e nos trilhos contigo? Tudo nos trilhos. E hoje a gente vai falar de um cara que eu sou muito fã desse cara aí. Muitos já devem conhecer, mas deve ter bastante gente também que não conhece. O nome dele é Tim Ferriss. Gostou do jeito que eu falei? Tim Ferriss, né? Bem americano. É, meio americanizado. É Tim Ferriss, né? A gente aqui fala Tim Ferriss, né? Mas o certo é Tim. E esse cara, assim, eu vou explicar por que eu estou falando sobre ele. Eu lembro que eu trabalhava um tempo lá numa empresa, saí dessa empresa e entrei numa empresa totalmente nova para mim. Inclusive tinha sido, isso foi em 2008. Eu saí de uma empresa, entrei em outra. E era até a empresa que você trabalhava lá, Jefferson. Foi lá que a gente se conheceu. E teve uma vez, eu estava indo, foi logo no começo, eu tive que viajar para São Paulo por um projeto lá dessa empresa mesmo. Eu fui lá para São Paulo e quando eu estava no aeroporto de Guarulhos, voltando para Curitiba, eis que eu vejo na livraria um livro que me chamou a atenção. Você sabe qual era o nome do livro? Eu imagino qual seja, em 2000 só tinha um, né? Exato. Era o Trabalhe 4 horas por semana? Exatamente, era exatamente. Trabalhe 4 horas por semana. Aí, você tem esse livro, né? Sim. Você tá com ele aí? Sim, eu já li ele, inclusive. Então, qual que é o subtítulo desse livro? Então, quando você, acho que olha para esse subtítulo, você não fica meio cético? Totalmente. Então, eu não fui o único, né? Eu acho que eu tinha ficado meio cético, porque ele fala, fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico, é isso? Exatamente. E qual é a imagem que tem na capa? Um sujeito relaxando entre dois coqueiros. Exato, mas é uma imagem, é um tipo um desenho, né? Uma ilustração, né? Não é uma foto. Aparece dois coqueiros, uma ilhazinha, uma silhueta de uma pessoa, né? Relaxando. E eu olhei o livro lá na livraria, assim, cara, fiquei olhando. Eu até, na hora que eu fui pôr a mão no livro, eu olhei para os lados, assim, para ver se ninguém estava vendo que eu ia pegar o livro. Ai. Tava com vergonha, André? Cara, concorda comigo que era meio esquisito? Eu falei, pô... Porque eu penso assim, olha que você olha no primeiro momento, realmente, né? Eu acho que eu também tenho pensado assim, porque você pensa assim, pô, esse cara é um charlatão, né? Até quando a gente não conhece, né? Porque o cara vem com esse tipo de approach,
você fica meio preocupado, né? Você fala, pô, isso aqui eu vou perder meu tempo, né? Mas Exato. eu acho que é possível seguir, né, o que ele coloca, né? Por exemplo, nesse livro ele já vendeu mais de 1 milhão de cópias, né? Tá em 35 países, enfim. É, Exato. Então, assim, eu olhei para o livro, olhei para os lados, fiquei e pensei assim mesmo, não, o cara é um charlatão. Eu gosto de livro, já gostava na época de livro de desenvolvimento pessoal, de coisas diferentes, assim. E eu sempre olho o que tem. E livraria de aeroporto é um prato cheio para essas coisas, né? Principalmente livro também de desenvolvimento na empresa, liderança, tem muita coisa assim. E, enfim, aí eu fiquei olhando. Bom, resumindo, eu falei, cara, filho da mãe, o cara vai levar o meu dinheiro. E comprei o livro. Porque eu dei uma folhadinha também, né? Ah, dei uma folhadinha, comecei a ver, vi os capítulos, eu falei, não, peraí, ele tá ensinando umas coisas que parecem interessantes, vamos ver. Daí eu comprei com ar de crítico. esse é o cara, hein? Eu vou criticar esse livro, deixa eu verificar se isso aqui vale a pena. Mas enfim, comprei. E realmente, resumindo mais ou menos, para o pessoal que está nos ouvindo, o que é o livro Trabalhe 4 horas por semana? O Tim Ferriss, ele tinha uma empresa na época que ele vendia suplemento alimentar para, acho que era Quick Brain, uma coisa assim, a empresa que ele trabalhava. Brain Quicken, era isso. Ele tinha essa empresa, ele formou uma empresa chamada Brain Quicken, que era suplemento para dar mais cognitividade para o cérebro. Eu lembro na época que a gente tinha aqui fosfosol, lembra disso? Nossa, você não Eu vai não lembro lembrar disso, disso. não. Você não vai lembrar disso. Era o Pelé que anunciava isso, é da minha época, né? Mas enfim, enfim, e ele vendia isso pela internet e tal. E aí, pelo que ele contou no livro lá, nesse livro, ele trabalhava muito, 14 horas por semana ou mais, totalmente dependente a empresa dele, ele não conseguia, tal, não sei o que, se desvencilhar. Aí ele se encheu o saco e pegou, tentou automatizar algumas coisas e delegou muitas funções para outras pessoas que já faziam parte da empresa dele. Não era um grupo, acho que muito grande, né? Não sei se tinham 3, 4 pessoas, porque ele tinha um site, vendia pela internet, tinha entrega, tal. E ele foi viajar. Falou, vou dar o fora daqui. Um dos lugares que ele foi para a Argentina. Ficou um tempão na Argentina. E nesse período ele deixou de atender muitos clientes e continuou atendendo alguns, né? Bom, enfim, aí com esse experimento que ele chegou à conclusão que ele conseguia cuidar do negócio por aproximadamente 4 horas numa semana e mesmo assim o negócio não faliu, não deu nenhuma quebra assim. Ele perdeu no começo talvez alguns clientes, teve uma acomodação e com isso ele teve vários insights. Por exemplo, um dos insights que ele teve foi que nem... Sabe aquele negócio que o cliente sempre tem razão? É, eu já ouvi falar. Exato, você já ouviu falar, né? O cliente sempre tem razão. Ele não falou, ele chegou à conclusão que não é isso, não. Ele falou, não, alguns clientes você tem que demiti-lo. Porque assim, ele avaliava qual o custo de atender esse cliente. Se o cliente for muito custoso de atender, pelo retorno e te dá muito trabalho em termos de tempo, não atenda. Você quer um cliente que tenha sintonia com você. Porque existe o cliente explorador. Concorda comigo? Geralmente a gente tem que ter uma parceria, né? E tem Parceria. pessoas que não querem a parceria, né? Na verdade, o princípio que ele coloca no livro lá, né? Que é um livro, na verdade, também para ser um pouco mais produtivo, ele coloca usar o princípio do Pareto, né? O 80-20, né? Que foi o que ele descreve no livro. Exatamente. E aí ele começa a fazer o princípio de Pareto, pegando 20 ou focando em 20% dos clientes que geram 80% dos seus lucros e tratando esses com pão de ló. Né?
É isso, né? E aqueles que estão nos 80% dos clientes que vão te dar apenas 20% dos seus lucros, se o cara começar a ser muito impertinente, ele demite o cliente. Entre aspas, né? Ele fala, não, esse aqui eu não vou atender. Daí o cara, sinto muito, mas eu não vou vender mais pra você. O cara realmente é uma pessoa bem curiosa, né? Curioso, né? As ações que ele tomou, né? Apesar de ser, às vezes, talvez olhando assim, você fala assim, não, mas é óbvio, né? Mas talvez a forma com que ele atua, né? Ele sempre foi, acho que, essa busca dele, né, por sair dessa rotina, né? Porque é isso que ele queria buscar, né? Ele queria fazer alguma coisa diferente. Ele não se conformava com a vida, né? Nesse sentido de você trocar horas de trabalho por uma renda, né? Então ele sempre foi em busca de outras coisas, né? É verdade. Inclusive esse primeiro livro, então a gente fala assim, esse primeiro livro ele fala sobre como automatizar a vida e você realmente, ele alia a técnica de Pareto, que é o 80-20. Então, você procurar, e todo mundo pode fazer uma analogia na vida, né? Você abre o armário, provavelmente das suas roupas, o que você usa mais frequentemente não passa de 20% das roupas que você tem. O resto tá tudo lá parado. Pode fazer uma observação, né? Você tende a usar mais ou menos a mesma coisa. E numa empresa, por exemplo, isso é muito comum. Normalmente, boa parte do faturamento da empresa vem de 20% dos seus clientes. E a gente pode fazer uma análise para isso, para tudo, né? Então, se você melhorar, por exemplo, software, o pessoal fazia parte de bug lá, né? Corrigir bugs. Então, por quais bugs você deve começar a corrigir? Por aqueles que, por 20% que vão resolver o problema dos 80% dos seus clientes, né? Então, você consegue ter mais efetividade, focando, não tentando resolver tudo, mas tentando focar no top, né? nos mais frequentes, que vão atender mais clientes. Então ele começou a aplicar isso na vida dele, né? E ele também usava o outro princípio lá, que é a técnica de Pomodoro, não é isso? Também ele usava a lei de Parkinson. A lei de Parkinson, é isso aí. Porque a lei de Parkinson é assim. Como é que é a lei de Parkinson, Jefferson, você lembra? Eu acho que Você lembra, né? Eu lembro da lei de Parkinson. É que, na verdade, ela é utilizada também um pouquinho quando você fala um pouco sobre parte de projeto, né? Que você tem, ele fala o seguinte, o trabalho em si, ele vai aumentando, ele vai se expandindo de forma com que ele preencha todo o tempo disponível. Então, se você tem alguma coisa para fazer hoje até o final do dia, a chance é que você vai levar o dia todo para fazer, ao invés de você talvez falar, não, nós vamos fazer isso aqui em 2 horas, vamos lá, vamos fazer, foco, termina e tira da frente. Então a lei de Parkinson é mais ou menos isso. Você não deixar o trabalho ocupar todo o tempo que você tem, né? Exato. E é o que ele falava das empresas, né? Quando a pessoa está acostumada a trabalhar, no caso dos Estados Unidos, das 9 às 5, ele fala, mesmo que a pessoa não tenha, ela consiga fazer o trabalho dela em 3 horas, como ela tem que estar lá das 9 às 5, então ela vai levar o dia inteiro para fazer esse trabalho. A lei de Parkinson diz isso, não tem nada a ver com a doença, esse Parkinson. É um outro Parkinson. É um outro Parkinson. Mas por isso que eu acho que esse livro aí, ele é um pouco, né, ele faz uma ruptura, né, porque na verdade ele começa a fazer alguns questionamentos nesse sentido, né, então é óbvio, você vai pensar no primeiro momento, trabalho 4 horas por semana, você vai falar, pô, esse cara é um charlatão, o cara é um maluco, né, enfim, mas ele não tem nada disso, né, e aquilo que você falou, ele tinha uma empresa, então ele começou a aplicar os princípios, ele falou que se eu não me engano, eram 80 horas de trabalho por semana que ele chegou, e ele ganhava
ganhava uma miséria, né? Trabalhando igual um condenado na empresa que ele tinha. Exatamente. E aí, quando ele faz essa sacada e ele sai e vai viajar, ele começa a inverter, focar os clientes e utilizar alguns princípios que nem é dele, né? Ele só começa a entender e fala, ó, viu, se você fizer isso, você vai sair lá, ele fala de $40.000 por ano para $40.000 por mês, né? Ele começou a ganhar, então ele... Enfim, é realmente um cara curioso, né? Então a gente tem que pensar que ao mesmo tempo que a gente tem que ter ser cético olhando para o livro, também, porque tem os dois lados, né? Então existe essa possibilidade, né? Essa questão, ele fala de microaposentadorias, né? Que ele Exatamente. Coloca, né? Então, Eu gosto muito do esquema que ele fala do New Rich, o novo rico, New Rich. Porque, por exemplo, ele comenta de um caso de um amigo dele, ou um conhecido dele, que falava, nossa, eu adoraria viajar ao mundo, mas é que eu tenho que economizar para lá no final da vida eu poder viajar ao mundo. E era um cara assim, solteiro, tal, não sei o que lá, tal. E ele falou, cara, por que você precisa esperar até o final da sua vida para viajar ao mundo? Não, porque eu preciso de muito dinheiro, tal, não sei o que. Ele falou, não precisa. Bom, resumindo a história. O cara percebeu que ele poderia trabalhar, fazer trabalhos esporádicos em navios que percorriam o mundo inteiro e com isso ir ganhando dinheiro e podendo conhecer os países. Conhecer todos os países e a coisa ia assim, né? Então ele não precisaria e além do que quando ele viajava de um lugar para outro, ele podia aproveitar as promoções de passagens específicas, milhagens. E a gente sabe hoje em dia, se você tiver uma boa administração em termos de milhagem ou de ofertas de última hora, principalmente para quem não depende do tempo ou das épocas de temporadas, ela consegue pagar valores baixíssimos nas passagens aéreas, certo? Sim, você pode pegar, é incrível, né? Você tem que saber, então, por isso que eu acho que assim, as técnicas que ele sugere, aquilo que ele vai fazendo, né, que ele vai mostrando, eu acho que é extremamente interessante para você ter um estilo de vida diferente realmente e você conseguir ser mais produtivo. Isso que eu acho que é um cara diferente, né? Exatamente, ele quebra o paradigma e ele testa, porque ele é um hacker da alta performance, vamos dizer assim, né? Ele testa as hipóteses, ele levanta uma hipótese, daí ele vai lá testar, ele procura executar. Então não é um cara fanfarrão, assim, muito pelo contrário, mesmo porque ele fez um grande sucesso com o livro, tem vários livros já lançados hoje, né? Total de 5 já, né? A gente vai falar deles mais pra frente. E depois ele passou a investir em várias empresas, em startups, né? Então, você pega o próprio Evernote, eu sei que ele é um investidor do Evernote, eu acho que já deu tem um outro que é o TaskRabbit, isso é famoso lá nos Estados Unidos, ele também investiu nessa empresa que é para você contratar pessoas para serviços esporádicos, né? Ele investiu no Uber, Facebook, no Shopify, no Alibaba, né? Ele é parceiro dessas empresas, né? Ele está realmente nessa parte de biotecnologia, né? De tecnologia, ele é um cara bem antenado, né? Ele é bem influente, né? Então, assim, tudo depois do livro, né, Trabalhe 4 horas por semana, que ele começou a crescer nesse sentido. Foi tudo depois disso que ele cresceu. E cresceu, assim, eu diria que exponencialmente, né? Se você, por exemplo, pegar, né, esse livro dele, ele foi recusado, né, por 26 editores, né? Exatamente. Essa é outra parte fantástica, porque ele fez, você veja que coisa, né? Ele fez o livro e aí ele se experimentou. 26 editoras. Imagina você ir em 26 editoras e uma recusa, outra recusa. Quantas pessoas insistiriam depois da 10ª editora? Talvez poucas, né? Ele ainda foi. Não, eu vou tentar. Agora, ele contou uma vez, não sei se foi num podcast, tudo que ele pesquisou muito para fazer o nome do livro. Pesquisou bastante, ele fazia teste de palavra-chave no Google, tal, não sei o quê. E claro, a questão do trabalho 4 horas por semana
também é uma metáfora, porque ele não está querendo dizer literalmente 4 horas, isso, é, porque ele está... É uma redução na jornada de uma forma com que você consiga ter uma vida diferente, né? Um estilo de vida que você queira, né? Exatamente. E mesmo porque depois o tipo de trabalho que a pessoa começa a fazer não é mais trabalho, né? Começa a ser assim, aí a pessoa não tem uma divisão muito entre trabalho e vida e lazer. Porque basicamente o que ele descreve no livro também é a vida de um nômade digital, uma pessoa que consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo com ferramentas de automação, fazendo vendas recorrentes de um produto de informação. Eu, inclusive, inspirado pelo livro dele, que eu lancei um projeto, que eu tenho o projeto até hoje rodando, que é o Motorista Consciente. Se alguém entrar na internet e olhar www.motoristaconsciente.com.br, vai ver um projeto que eu tenho que é um e-learning para motoristas. Isso aí foi inspirado nele que eu comecei, lá em 2008. Olha que legal. Você vê? 2008 eu estava ouvindo isso, aí eu falei, puxa, eu posso vender informação pela internet. Aí falei com um colega meu que já dava treinamento nessa parte para motoristas profissionais de caminhão e ônibus, aí a gente fez esse projeto. É interessante, né? Daí você começa a pensar de forma diferente, fora da caixa. Porque essa questão do nômade digital, né? Hoje existem várias possibilidades de você estar trabalhando remotamente. Então, realmente, você tem aí as possibilidades em algumas áreas, inclusive, né? Óbvio, tem talvez algumas áreas que ainda você tenha que estar fisicamente naquele local, né? Você pega para um médico, enfim, tem algumas, né, que realmente a pessoa tem que estar. Mas, de uma forma geral, você tem uma amplitude de oferecer vários serviços de uma forma remota. E o que é legal, eu estava olhando ontem, Edward, o podcast dele, mais de 200 milhões de downloads. É uma coisa incrível, não? É incrível. 200 milhões de downloads. Imagina, 200 milhões. Também... E nós não estamos falando de um podcast que é como o nosso aí, que tem uma duração menor. Nós estamos falando de um podcast que chega a ter 2, 3 horas, é algo comum, né? Pode chegar até 4 horas, né? Então, é incrível, né? É incrível. E ele tem uma característica nos episódios e as pessoas que ele entrevista, porque ele faz muita entrevista, correto? Sim, ele sempre tem alguém com ele. Entrevista. 99% dos episódios são entrevistas, né? E ele vai a fundo nos hábitos e rotinas e o que a pessoa faz ou fez para chegar onde ela chegou. Inclusive analisando os momentos de fracasso das pessoas, porque isso é uma análise importante que ele faz. Como o fracasso de uma pessoa levou ela a uma posterior vitória, né? A gente faz isso mais ou menos na nossa pergunta, né? A descarrilada predileta que a gente já fez na entrevista para como que a pessoa voltou, né? Então a gente se inspirou um pouquinho nisso, né? E do próprio livro dele, né, esse Tools of Titans, né, que é o Ferramentas de Titãs, aí numa tradução livre, ele pega justamente, né, aquilo que o que as pessoas estão fazendo, né, ele pega os melhores, né, então ele entrevista as melhores pessoas, né, que são realmente diferentes naquilo que estão fazendo, né, e tentar desconstruir a rotina, os hábitos das pessoas, as táticas que elas usam no dia a dia, e depois você compilar tudo isso, colocar num livro, eu acho que foi uma sacada bem interessante dele, né? Porque eu, por exemplo, eu pego o livro, né? Eu nem li esse livro acho que inteiro ainda. Tenho 3 marcadores e às vezes eu vou achando, né? Então você vai meio que aprendendo, né? Até porque eu acho que esse livro aqui ele é dividido em 3, né? Ele fala sobre saúde, riqueza, abundância, né, na verdade, e o sabedoria. Então você vai pegando o livro e ele entrevista as pessoas, né? Então ele vai compilando aqui o que cada uma pessoa fez para conseguir talvez ter o que você chama de sucesso, enfim. Inclusive tem uma coisa que eu peguei aqui, até que eu estou olhando para ele, sabe tem um problema na coluna, e aí tem uma moça aqui, uma mulher que ela é corredora de ultramaratona, então na área da saúde, ele estava perguntando como que ela conseguia. Acho que era a única mulher que estava entre os 10 lá. Enfim. Interessante. Que página que é? Eu não lembro agora. Deixa eu pegar aqui o livro. Eu sei que ela pegou.
ele foi perguntando para ela como que ela conseguia, né? Porque acho que é ultramaratona, como que ela conseguia no dia seguinte, às vezes ela já consegue fazer outra prova, e aí ela fala, acho que da sauna, do gelo, e uma coisa que ela falou que é interessante, que eu passei a fazer, é aqueles foam roller, que é um rolinho Ah, sim, é que verdade. você consegue usar para fazer uma liberação miofacial, né? Então você fica meio que pressionando ele, né? E aí ele ajuda muito. Então são, às vezes a gente fala, né? Mas são coisas, ele fala de saúde, né? Ele fala de riqueza, mas o que é interessante é a sacada que ele teve, né? Com certeza. E esse livro, ele mesmo descreve assim, sabe? Ele fala que é um buffet, esse livro. Ele é um buffet. Você vai pegar, quando você entra num buffet, você escolhe o que você vai comer, certo? Esse Certo. aqui ele também convida a pessoa para escolher o que ela vai ler. Tem vários capítulos. Também é um livro com quantas páginas, Jefferson? Aqui, ó. Vou olhar aqui. Eu tô com o meu na mão Ah, aqui. Tem 700. Chega, 700. é, Não, 673 páginas aqui, ó. é bastante. 673. O pessoal pode falar, meu Deus, que livro enorme, não vou ler isso aí nunca, porque é engraçado, às vezes tem pessoas que não gostam de livro muito grande, ficam intimidadas, né? Acho que é tudo uma questão de começar. Mas nesse caso do Tools of Titans, esse é um livro que você não precisa necessariamente ler de cabo a rabo, porque tem coisas que também você fala, não, isso aqui eu não me interessei, vou ver outra coisa, né? É, e tem várias sacadas, né? Ele Várias sacadas. é você procurar identificar aquilo que talvez é o seu problema hoje, ou a sua dificuldade, o seu desafio, e como que algumas pessoas fizeram, criaram hábitos, rotinas, para poder ultrapassar aqueles obstáculos, né? E você talvez tenha alguma coisa a aprender com aquelas pessoas, né? Até porque são pessoas realmente diferentes também. Então acho que foi bem legal, né? Com certeza, com certeza. Eu gosto muito, né? Você sabe que um dos caras que foram entrevistados para esse livro aqui, ó, tem um cara brasileiro aqui, sabia? Sei. Paulo Quem? Coelho? Paulo Coelho, né? É. Talvez alguns torçam o nariz aí, porque o pessoal geralmente torce o nariz, mas lá fora, Paulo Coelho é muito valorizado, impressionante. Mas tem, assim, claro que o nome das pessoas aqui não necessariamente são pessoas que ficaram ricas, não é isso. Não, não, Mas não. pessoas que têm, como você falou, corredora de ultramaratona, que tem alta performance em algum um campo. Um outro que ele entrevista aqui é o Tony Robbins, né? Que é o Anthony Robbins. Esse cara é um gigante aí do desenvolvimento pessoal. E mais um é o Arnold Schwarzenegger, que o pessoal deve conhecer, né? Óbvio, né? Que fez o Exterminador do Futuro, né? Governador da Califórnia. E você sabe que o Arnold Schwarzenegger, ele não ficou milionário por causa dos filmes? Ah, não sabia não. Eu Não pensava ficou, que não. sim. Não ficou. Ele já era milionário antes de fazer filme. Ah, ele ficou com aquela questão Do do real estate, com real estate, imóveis. o Porque imóvel. assim, ele era bodybuilding, fazia os campeonatos de fisiculturismo, né? E ele, quando ele chegou no, porque ele não é americano, né? Ele veio imigrado, não lembro agora, né? Da Austríaco, né? Austrália, acho que Austríaco, não sei se é Áustria, é. austríaco. Mas enfim, eu não tenho certeza. Mas ele chegou nos Estados Unidos com uma mão na frente e outra atrás, uma mochilinha. Ele falou que as conexões ajudaram muito ele, o trabalho intenso. Ele falou que o primeiro imóvel que ele comprou para ele mesmo, ele já era muito rico. Ele já tinha vários imóveis. Então ele morava num lugar muito simples, fazia lá toda a parte dele física e todo o dinheiro que ele ganhava, quando ele tinha um dinheiro suficiente, ele investia em imóveis, mas para negociar, não para como investimento, não para ele morar. E assim foi. Aí depois ele começou a ganhar os campeonatos, tal, e aí entrando mais dinheiro, ele ia investindo, né? E foi assim que ele enriqueceu, basicamente, né? Resumindo a história dele, né? E ele sempre com muito foco na parte de alta performance, que ele era, assim, muito focado para ter o melhor físico, porque ele foi Mister Universo, se eu não me engano, uma coisa assim, né? E mais tarde que ele foi convidado para fazer os filmes. Então a história dele também é interessante, sabe? Ele não é um cara assim, né? Quem olha para ele fala, não, esse cara aí não sabe nem atuar direito, né? Porque ele não é um grande ator. Mas porque ele fez,
Ele falou, ele usava as desvantagens dele como vantagem. Né? E O Exterminador do Futuro é um filme que ele usou a desvantagem dele de não saber atuar como vantagem, porque ele teve que fazer um cara que era robotizado. Então ele não precisava atuar mesmo. Era natural dele já, né? Nossa, Jefferson, a conversa tá ótima. A gente tá estourando 28 minutos, quase 29. Já falamos aqui um monte e não falamos a frase da semana. Nossa, você esqueceu, Gringo. Caramba, olha o trem. Fala aí a frase da semana. Ó, a frase é do Mark Twain. Começa da seguinte forma: cada vez que te encontrares do lado da maioria, é tempo de fazer uma pausa e refletir. E aí, Gringo? Essa eu já conheço, Mark Twain. É fantástica essa frase. E é isso mesmo, porque quando a gente está realmente, né, às vezes a unanimidade não é necessariamente o correto. Sim. Imagina, né? Você pode ver, né? A história, talvez a gente... Vamos pensar uma coisa da história, né? A maioria, né? Questão dos nazistas lá, né? Imagina quantos alemães não... Né? Até hoje eles ficam se perguntando como é que aquilo aconteceu, né? Todo mundo achando que estavam fazendo a coisa certa, quando foram ver, estavam tudo errado, né? Enfim. Então a gente realmente tem que questionar a unanimidade. Claro, nem sempre ela está incorreta, mas o questionamento. E o Tim Ferriss é um cara que orna perfeitamente com isso, porque ele olha uma hipótese e questiona. E um livro legal dele também, você comentou do Tools of Titans, né? Mas o segundo livro dele foi o The 4-Hour Body, o corpo de 4 horas. Você tem esse aí, Jefferson? Esse eu não tenho, Edward. Esse é um livro muito bacana, porque ele também sempre foi um cara focado na parte da questão física, da alta performance física. E esse livro aqui, ele fala, por exemplo, da questão da dieta low carb. Ele chama de, acho que é slow carb diet. É slow. Slow carb. Então, e é impressionante, eu estou até folheando esse livro aqui, como ele tem dados. Ele estuda muito a parte questão biológica. Ele não vai fazendo assim, não faz uma coisa assim superficial. Então ele é bem denso o livro também, tem quantas páginas aqui, ó? Tem 560 páginas. Mas assim, ó, é um livro que ensina como você ganhar massa muscular, né? Como você perder peso, né? A questão do sono, ele tem um capítulo dedicado só para sono. Ele tem um outro capítulo para você reverter problemas físicos, né, ou machucados físicos, né? Principalmente essa questão que você falou aí do muscular ou problema de uma coluna, lesão, né? problema da coluna. Você pode fazer, inclusive, um pouco mais preventivo agora, né? Você talvez trabalhar na prevenção, né? Para que você consiga ter uma performance melhor na corrida, etc. Enfim, mas é bem por aí mesmo. Ele fala também, ó, você falou em corrida, correndo mais rápido e mais distante, e fala sobre ganhar força, não ganhar músculo, ganhar força, diferente de ganhar músculo. Aí ele ensina técnicas para você nadar com mais eficiência. Por quê? Porque ele, até a idade adulta, ele não sabia nadar, ele tinha pavor de água. Aí ele conseguiu, se desafiando, aprender a nadar e de uma maneira bem eficiente. Sabe como que ele aprendeu? Boa pergunta. Bom, eu já ouvi, mas conta aí que eu não lembro. Então, ele se auto-intitula de rato de laboratório, né? Então ele procura experimentar aquilo que ele ouve, talvez no podcast, enfim, com as pessoas que ele conversa, ele faz essa experimentação. E aí ele criou um programa de televisão que chama The Tim Ferriss Show Experiment. Você já viu? Ah, eu já vi, lembro. Então, e tem ele fala o principal pano de fundo é o aprendizado acelerado. Então ele pega
geralmente uma pessoa para ajudar ele, e como ele teve esse problema aí, que ele tinha um trauma desde criança, né, questão da água, e ele não tem, acho que um dos pulmões lá, ele tem um problema, né, e aí ele fez, dentro, um dos experimentos que ele faz lá de desenvolver essas habilidades, acho que são 13 episódios, e cada um ele desenvolve uma habilidade diferente. Ele faz justamente isso, né, ele faz uma imersão, são 5 dias, e ele vai com os melhores, né, ele procura, né, pessoas que realmente ajudem ele, né? Eu acho que aquele livro The 4-Hour Chef é justamente isso daí. O que ele faz? Primeiramente ele contrata um bom professor. Aí ele vai tentando desconstruir, né? Ele tenta desmistificar o método que ele aplica com ele mesmo, e aí ele faz essa questão intensa, né? Que é uma imersão. Então ele fala ele chama de aprendizado acelerado. Então você realmente fica lá 5 dias, 5 dias ele aprendeu a nadar em um alto mar, já foi para o mar e, enfim, ele realmente é algo... Então o show dele é justamente para isso, né? E são 13 habilidades, né, diferentes que ele treina, né? A primeira lá que ele pega, por exemplo, ele vai aprender a tocar bateria. Ele nunca tocou bateria, nem sabe como que é. Mas aí ele vai atrás daquele, acho que é o Stuart, do The Police. E aí ele vai lá, o cara ensina ele, né? E em 5 dias ele vai num show, ele toca, né? Enfim, é bem legal, vale a pena assistir. Ele usa, nesse livro aqui, The 4-Hour Body, e existe esse em português. Eu uma vez vi, é o Corpo de 4 Horas, mas acho que deve ser dificílimo encontrar. Mas enfim, ele fala sobre a questão da mínima dose efetiva. Qual que é a mínima dose daquele, entre aspas, remédio que vai conseguir fazer com que eu tenha sucesso nessa habilidade. Então é o que você falou, na questão da bateria, ele vai aprender com o melhor do mundo qual que é o mais essencial que ele tem que aprender para conseguir em uma semana já estar tocando alguma coisa de bateria. Isso, ou ele faz no caso um show, da né? natação, né? Aí ele faz um show, imagina, né? Ele vai lá no show, lá na Califórnia, fez o show. Mas é aquilo que você falou, é o mínimo necessário para ele ter uma performance, e aí ele, pelo menos, ele aprendeu o básico, né? Ou não o básico, né? Na verdade ele já foi bem além, né? Você sabe que eu contei que ele foi para a Argentina, lá que ele estava com aquela empresa dele, e ele ficou lá uns 6 meses, sei lá como que ele ficou lá, né? E ele campeão de tango lá, foi campeão de tango, exatamente. Foi campeão de tango, porque ele pegou uma professora e ele começou a desconstruir o que ela fazia. E aí você comentou do 4-Hour Chef, que não, se eu não me engano, não tem tradução em português. Esse aí, ele desconstrói a parte de cozinha. Só que o livro não é sobre cozinhar, apesar de tem várias receitas, e as receitas dele são low carb. Isso que é legal, né? Eu não tenho esse livro, pretendo comprá-lo fisicamente, eu tenho ele digital, né? Mas não é muito prático. Mas é um livro para aprendizado rápido. Inclusive ele dá dicas para aprender uma segunda língua nesse livro, tal, né? Então, a técnica que ele ensina nos The 4-Hour Chef, você pode aplicar em qualquer área da sua vida para gerar um aprendizado mais rápido. Então isso é também interessante, né? Então o cara assim... O show lá do Tim Ferriss, o Experiment, tem um que ele, acho que se eu não me engano é tailandês, ele aprende o tailandês, e também uma semana ele vai lá, obviamente, aquilo que você falou. Kickbox, né? Ele foi campeão também, né? Foi campeão ele usou uma de kickbox, técnica lá de exatamente. Enfim. Exato, ele fez um hackzinho. Até se alguém olhar assim pode falar, foi quase que uma trapacinha, porque assim, tem aquele negócio da pesagem, né? Ele se desidratou, né? Ele se desidratou extremamente e aí depois pesou. Aí ele conseguiu ganhar massa rapidamente, porque ele também ensina técnica para ganhar massa muito rápido, tal, enfim, e o corpo dele acho que respondia bem a isso. Então ele até falava, coitadinho do adversário dele, porque ele era pesadão. Porque ele voltava para uma categoria e estava lutando com um cara que era fraco e ele estava numa categoria supostamente maior. Mas como ele se desidratou, ele tinha essa vantagem. E eu acho que ele tinha que derrubar o cara fora do
fora ringue, eu não do sei. ringue, alguma coisa assim. E era uma das regras lá. E se ele conseguisse derrubar, tirar o cara 3 vezes, ele ganhava. Ele foi usando essa artimanha, né? Esse hackzinho aí. Foi até o final e foi campeão lá mundial, né? Exatamente. Chinês, não sei o que ele foi. Mas ele Mesmo talvez tendo menos habilidade em kickbox que o adversário, Exato. né? Interessante. É Enfim. interessante. Bom, ele é o cara, e ele é um cara novo, ele nasceu em 77, né? E hoje ele é que ele investe, né? E tem muito dinheiro, principalmente com essa questão aí do podcast, dos livros, né? Esse livro, o primeiro livro que ele lançou, se eu não estiver enganado, o livro ficou, acho que 7 anos, é isso mesmo, tem aqui, marquei, 7 anos consecutivos entre os livros mais vendidos. Impressionante, não? Impressionante, realmente impressionante. E ele, você vê que legal, né? Ele 77, ele tem 10 anos a menos que eu. Eu sempre lembro disso, porque eu sou de 67. Já tô confessando aí. E o ano passado ele lançou outro, né? Ele lançou o Tribe of Mentors, que nós temos, né? Esse eu tenho também. Eu também tô com ele aqui, né? O Tribe of Mentors, ele lembra um pouco o Tools of Titans, né? Mas um approach um pouco diferente, né? Um pouco. Ele pegou um pouco das entrevistas que ele faz perguntas específicas para o pessoal responder. Então, uma das perguntas que ele até faz sempre é: qual a sua derrota que levou a um posterior sucesso, né? Tem várias perguntas aqui interessantes. São 11 perguntas que ele faz e manda para as centenas de pessoas lá que ele conhece, e cada pessoa, obviamente, tem uma lição de vida, tem uma perspectiva, tem um valor, né? A pessoa tem um campo de atuação, mas às vezes a mesma pergunta ela é respondida de formas diferentes. Então, quando você lê o livro, você tem uma riqueza, né? Porque onde que, às vezes, em cada situação, como cada pessoa reage. Então, às vezes, a gente tem essa riqueza e a gente pode aprender com várias pessoas que passaram por situações, às vezes, até mais difíceis do que as que a gente está passando, e é um aprendizado, e você vê diferentes perspectivas, e eu acho que isso que torna o livro realmente bem bacana, né? E a sacada dele, né? Obviamente, ele pega a informação das pessoas e vende, né? É um cara muito interessante, o cara é fera. O cara é fera mesmo, né? E assim, até ele entrevistou aquele cara tal de Steven Pressfield. Você conhece esse cara? Conheço, eu tenho alguns livros dele, tem 2 livros dele aqui também. Qual que você tem deles aí? Eu tenho aquele, como que é o nome? Não tá aqui agora. Portões de Fogo, que ele conta um pouquinho da história de uma invasão. É um romance, né? Então, mas tá lá e tá em outro ambiente agora, eu não lembro, mas eu tenho um livro. E tem aquele, a arte da guerra, né? Também. Esse aí, acho que não é o Steven Pressfield, é dele? A Arte da Guerra não é um chinês lá? É um chinês não, tem esse daí do chinês, mas tem o dele é o contrário, a guerra. Ele faz um trocadilho, né? Entendi, é que eu não li. Tem um outro dele que a gente já falou num podcast aqui, do Steven Pressfield. Eu não estou lembrando qual que era, acho que você tinha falado. Esse é desse livro mesmo da guerra e que ele fala sobre a questão da resistência, né? Isso, exatamente. É esse da resistência aí que eu estava querendo lembrar. Isso. É bem bacana. E, bom, tem um monte de gente aqui, cara. Por exemplo, o Ray Dalio, né, que tem aquele que eles chamam que é o Steve Jobs da parte financeira lá nos Estados Unidos, é um dos maiores, né? Ele entrevista ele, inclusive tem um podcast com esse cara. Eu tenho o livro dele também. Tem muito material. O pessoal que ele convive, né? As pessoas com que ele trata, aquele que você falou, o próprio Paulo Coelho, né? Ele trata. Enfim, exatamente. Eu tenho o Jocko Willink, né? Que é o cara lá do exército. Enfim, ele tem vários. O Chris Anderson. Chris Anderson foi o cara que criou o TED, sabe, o TED Talks, que se o pessoal buscar no YouTube é muito interessante. TED Talks, de falar, né, Talks. Ele entrevista esse cara também. Ele tem outro cara aqui que ele entrevistou que é o Yuval Noah Harari. Já ouviu falar desse cara? Eu não. 2 livros que estão aí, Homo Sapiens e Homo Deus.
Estão nas livrarias. Muito interessante. Ele fala sobre antropologia e sobre a questão do futuro, o que a gente pode, principalmente no Homo Deus. Ele fala muito sobre o futuro e a próxima evolução do ser humano. E é bem interessante também. Mas enfim, então, você saber o que pessoas desse naipe fizeram é interessante, né? Sim, você pode. Acho que a gente tem que buscar formas, né, encurtar as distâncias e os caminhos para a gente conseguir alcançar os mesmos objetivos, né? Então, se você já tem essas pessoas que já passaram por essas dificuldades e já conseguiram, acho que é importante. Acho que a gente tem alguma coisa a aprender com esse pessoal aí, né? Não tenha dúvida disso. E você. Eu tenho 5 coisinhas que eu vou colocar aqui sobre o Tim Ferriss, bem rapidinho. Você tem alguma outra coisa que você queira colocar aí? Não, acho que é tranquilo. Manda bala, manda aí. Quais Olha são aqui, os 5? ó, Fala aí 5 coisas, porque assim, é o que ele. É um e-book que eu vi que ele distribui aqui, e ele fala das 5. A gente já falou de rituais matinais, não é? Sim. E ele fala de 5 rituais que ajudam ele a ganhar o dia dele. Né? Acho que você já viu isso aí também, né? Mas é legal porque aí o pessoal já sai aqui ouvindo o podcast com 5 coisas que ela pode fazer de manhã que vai ajudar ela a ter um dia melhor. Isso o Tim Ferriss faz. E ele faz isso porque a maioria dos caras que ele entrevistou também fazem. Olha só, hein? Claro, não todos fazem isso, mas ele, estatisticamente, é o que a maioria das pessoas andam fazendo. Olha que interessante, hein? Então vamos lá. A primeira coisa que ele faz de manhã é fazer a cama. Arrumar a cama. Interessante, né? Arruma a cama. É um princípio do exército, né? É um princípio do exército. Por que ele faz isso? Ele arruma a cama porque ele já... Tem até um cara do exército aí, que eu não lembro o nome dele, mas ele fala assim, faça a sua cama. Porque é uma coisa de propósito e disciplina. Pelo menos uma coisa você já fez no dia e já começa bem o dia com uma atividade. Eu, infelizmente, não faço a cama. Pô, Edward. Não faço. É Você porque tem a que minha fazer, esposa cara. acorda mais tarde e ela ia ficar muito chata se eu ficasse 6 da manhã levantando ela para arrumar a cama. Ela ia ficar brava comigo. Você tem uma boa desculpa, né? Eu tenho uma boa desculpa. Mas eu tenho que implementar outras coisas, né? Então de manhã eu faço um café, tenho outras coisas que eu executo, né? Então a primeira coisa que ele coloca é arrumar a cama. Beleza. Arrumar A a segunda. cama. Então, exatamente, arrumar a cama. Aí a outra coisa que ele fala é meditar, de 10 a 20 minutos. E esse é legal, porque a maioria das pessoas que ele entrevistam fazem alguma forma de meditação. Interessante, né? A gente já falou, tem um episódio aí, né? Falou. Terceira coisa que ele fala para fazer é fazer de 5 a 10 repetições de alguma coisa. 5 a 10 repetições de alguma coisa. Pode ser 5 a 10 flexões. É exercício. 10, exercício. exercício. 5 a 10 agachamentos, né? 5, enfim, é repetição de alguma coisa que faz o corpo acordar. Entendeu? Faz algum exercício que você gosta. 5 a 10 repetições. Nada mais que isso. Menos de 1 minuto. O 4, ele prepara um tal de chá Titanium Tea. Isso aí é um chá que ele compra lá nos Estados Unidos. Mas enfim, a gente conhece, tem várias receitas na internet desses chás que são chás probióticos. Você mesmo já deu uma receita de chá, né? De um suco que você prepara. Então, assim, é fazer alguma bebida que vai folhas, vai ervas e também vai chá ali. Ele faz uma mistura ali. Eu posso depois até fazer uma referência pro e-book dele, para o pessoal baixar. Mas assim, acho que a pessoa podem fazer um café de manhã. Ele é uma bebida meio energética. Interessante, né? Sim. E o último hábito que ele faz aqui de manhã é escrever num journal.
escrever por 5 a 10 minutos num journal diariamente. E o que ele escreve no journal é as intenções que ele vai fazer no dia, se ele está travado em alguma atividade ou percebendo que a performance dele não está adequada, ele vai escrever isso e vai fazer... escrever o que ele vai fazer no dia para tentar mudar isso, tentar uma atuação diferente. Então, basicamente, é isso que ele faz. São 5 atividades aí, ficou listada. O que você achou? Muito bom, legal. Cama, arruma a cama no sentido de serviço, né, de você sair, se deixar organizado, medita, faz 5 repetições de um exercício, toma um chá ou algum suplemento de manhã e escreve, faz aí o seu journal. Legal. Então, e somando o tempo, para arrumar a cama, se você não pode arrumar a cama, faça outra coisa, né? Use outra atividade para organizar. É o sentido de ter um dever, né? É um dever de manhã. Né? Então, 3 minutos, menos de 3 minutos. Meditar de 10 a 20 10 minutos está ótimo. 10 minutos está ótimo. Né? Então, deu 13 minutos. 5 repetições de algo é menos de 1 minuto. Então, deu 14 minutos. Né? O chá mais 3 minutos. Né? Então, deu 17 minutos. Faz o journal, 30 minutos você prepara. Então, com 25 minutos você fechou. Perfeito? Perfeito. Então, esse é o to-do list para o pessoal que está nos ouvindo. E lembrando que as anotações aí, as informações dos livros vão estar todas lá no nosso show notes. Se você tiver interesse, depois dá uma passada lá. Todos os livros, as referências, nós vamos deixar por lá. Perfeitamente. Eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e desta mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação. E quem sabe de 5 estrelas, a gente vai ficar honrado. E o fato de você fazer um suporte, fazer uma avaliação e divulgar vai permitir que mais e mais pessoas conheçam o nosso trabalho e a gente vai estar ajudando mais e mais pessoas a ficar no comando de suas vidas. E esse é um movimento que se inicia, um movimento de transformação. Então fique ligado, acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.